a gente vai dar continuidade às aulas que vocês já devem ter assistido. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre... agora. Só um minuto. Vocês estão vendo a tela de apresentação ou estão vendo uma tela que tem os slidezinhos embaixo? Eu não sei qual dos dois vocês estão vendo. De apresentação. Apresentação, né? Então tá tudo certo. Legal. Então, então a gente vai dar continuidade às aulas que vocês viram, que assistiram nos últimos dias aí, falando sobre alguma coisa mais específica sobre MapReduce e Hadoop, né, que é o que a gente está estudando nesse módulo, né? Então, o que é o MapReduce? O MapReduce é basicamente um paradigma de programação para aplicações que vão rodar em um cluster, certo? Um cluster de máquinas em paralelo, um cluster homogêneo, que nem aquele que vocês viram nas aulas passadas, né? Então, a gente assume aqui que tem um cluster. Esse cluster é composto por nós computacionais de baixo custo, e esses nós computacionais se comunicam através de uma infraestrutura de rede de alta velocidade, né? Geralmente localizada fisicamente no mesmo lugar. Quando a gente fala de cluster, a gente não fala muito sobre redes que estão distribuídas geograficamente, mas estão colocadas em algum lugar, por exemplo, um data center na nuvem, tá certo? Esses nós computacionais, a gente assume que eles, primeiro, são heterogêneos, ou seja, eles têm uma configuração parecida, e, segundo, eles têm são componentes de baixo custo, tá certo? Eles são facilmente substituíveis caso seja necessário, ok? Esse tipo de arquitetura, na literatura de processamento distribuído, é o que o pessoal chama de share nothing, porque esses nós computacionais, eles não compartilham nem memória, nem processador. Eles se comunicam simplesmente via uma estrutura de rede de alta velocidade. Então, sempre que eu quero que uma máquina se comunique com outra, troque dado uma com outra, vai usar a rede para isso. Tá certo? Esse tipo de arquitetura, ele teria sérias implicações, muitos problemas, se a gente tivesse um problema de computação genérico para lidar aqui, certo? Que existe, por exemplo, bastante comunicação, bastante concorrência. Mas a gente, aqui, nesse curso, a gente reduz o escopo das aplicações que a gente está preocupado a um tipo de aplicação muito específica, né? Que são essas que cabem em o que se chama de problema típico de Big Data, né? Então, o que é um problema típico de Big Data? É um que a solução vai envolver iterar sobre um grande número de registros, extrair algo de interesse de cada registro, distribuir e ordenar resultados intermediários, ou seja, o que foi extraído, agregar os resultados intermediários e gerar uma saída final. A grande característica desse tipo de problema é que eu posso iterar sobre os registros e extrair algo desse registro de maneira independente, ou seja, eu não dependo de um registro, do que está no registro para computar o que tem no outro, né? Esse tipo de problema é, por um lado, limitante, porque ele não é genérico, ou seja, eu não posso resolver qualquer problema da computação usando esse paradigma, mas, por outro lado, eu tenho uma grande vantagem, que é o fato da gente poder lidar com uma grande variedade de aplicações que envolve processamento dos chamados Big Data, certo? Então, isso que é a nossa grande vantagem aqui, e é isso que a gente explora nesse curso inteiro. É importante vocês entenderem que o que a gente estuda aqui nesse curso não é geral, não resolve qualquer problema da computação, mas resolve uma grande classe de aplicações que envolvem esse tal de problema típico do Big Data. Tá certo? Muito importante que vocês tenham essa noção. No exemplo que eu vou dar aqui, já vai ficar claro do que eu estou falando, tá certo? Do que eu estou falando aqui. Tem alguma pergunta aí nesse ponto? Ou está muito abstrato ainda? Tá bom, vou seguir aqui.
Então tá legal. Então vamos seguir aqui. Então a ideia geral é propor uma abstração funcional dessas operações, que é o map e o reduce que a gente vai ver. Ou seja, a gente vai iterar sobre o grande número de registros, extrair algo de interesse de cada registro, essa operação é a chamada operação map, distribuir e ordenar os resultados intermediários e agregar os resultados intermediários usando uma operação reduce e gerar uma saída final. No map reduce, vocês vão ver que o meu programa ele se limita a especificar a função map e a função reduce, né? E a ideia é que a gente existe um map reduce nada mais é do que uma abstração funcional dessas duas operações para ser executada num cluster de vários nós computacionais, certo? Então vamos lá. Então o programador ele vai especificar duas funções. Uma função chamada map, que recebe uma chave K1 e um valor V1 e devolve como saída uma lista de pares K2, V2. Ou seja, eu entro com uma chave valor e o map vai gerar uma lista de pares a chave valor. O reduce recebe uma chave K2 e uma lista de valores V2 e devolve como saída um conjunto de pares K3, V3. Tá certo? A coisa importante para a gente entender e se acostumar daqui para frente é que o arcabouço de execução map-reduce ele garante que todos os valores V2 com a mesma chave K2 são garantidamente enviados para o mesmo nó do cluster para sofrerem o reduce. Certo? Então, se qualquer map que gerar a chave K2, né, essa chave será entregue para o mesmo nó computacional que vai executar o reduce. E aí o arcabouço de execução, né, que pode chamar map reduce, uma implementação é o Hadoop, que a gente vai ver, cuida do resto, tá certo? Vamos dar um exemplo aqui, então. Eu tenho, na minha entrada, um conjunto de pares chaves de valor. K1, V1, K2, V2, K3, V3, K4, V4, K5, V5, K6, V6. Isso aí é a minha entrada para o meu algoritmo, para o meu processamento, certo? Essa entrada, ela vai ser dividida, daqui a pouco eu explico como é que essa divisão é feita, mas ela é dividida de tal maneira que cada nó processador, cada computador do meu cluster, vai receber um ou mais pares desse. Então, por exemplo, K1V1 vai ser recebido por esse nó processador para executar o map que está mais à esquerda, o K2V2, K3V3 para outro map, K4V4, K5V5 para outro map, e o K6V6 para outro map, tá certo? Cada map desse é uma função que está rodando em um computador diferente do meu cluster, né? Esse cluster vocês já viram na aula passada. Se tiver dúvida sobre ele, a gente pode voltar aqui, podem perguntar a qualquer momento que não tem problema, tá certo? É importante entender esse passo. Ok? Então, legal. Aí, por exemplo, o primeiro map vai pegar K1V1, vai ler essa entrada e vai gerar dois pares, o A1 e o B2, né? Então, nesse primeiro caso, a chave é A1, a chave é A e o valor é 1, e a chave é B e o valor 2, ou seja, eu estou gerando dois pares A1 e B2. O segundo map vai gerar o C3C6, Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui essa pontinha de caneta aqui. C3V3, primeiro par C3, o segundo C6. Esse outro map vai gerar o par A5, C2, e o outro map vai gerar o par B7, C8. Então, ao todo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares, certo? Lembrando que esses pares eles foram extraídos ou foram computados independentemente por cada map, tá certo? Foi isso que aconteceu. Eu coloquei isso aqui na entrada do meu sistema dividiu essa entrada dessa maneira e cada map gerou esses carinhas aqui. Bom, então essa é a fase map do processamento map-reduce. Na fase reduce, o que vai acontecer? O arcabouço map-reduce vai distribuir e organizar esses valores agregados que foram gerados pelo map
E aí, então, eu vou ter, por exemplo, todos que têm a chave A, quais são? O A1 e o A5. Todos que têm a chave B, B2 e B7. B2 e B7. Todos que têm a chave C, C3, C6, C2 e C8. Certo? Quem faz isso? Isso, o arcabouço MapReduce faz para a gente isso automaticamente. Não é o nosso programa que faz, tá? Nosso programa extraiu as chaves lá em cima. Ele extraiu esses pares de chaves de valor lá em cima. Ok? Então, aí, esses valores distribuídos e organizados, eles vão ser enviados para os reduces. E os reduces vão fazer alguma coisa com isso. Por exemplo, eles podem somar, podem tirar a média, podem fazer o que for, algum processamento sobre esses valores. Então, esse reduce recebe a chave A e todos os valores que foram gerados com a chave A aqui em cima. Esse reduce recebe a chave B e todos os valores que foram gerados com a chave B aqui em cima. Esse reduce recebe a chave C e todos os valores que foram gerados com a chave C aqui em cima. Ok? Os reduces são funções que também são executadas em nós processadores. Esse reduce roda numa máquina, esse noutra e esse noutra, tá certo? Então, isso aqui está sendo executado num cluster de máquinas. Tudo bem? E aí, finalmente, por exemplo, eles podem gerar um valor. Podem pegar isso aqui e gerar um par R1S1, R2S2, R3S3. Ok? Uma coisa que eu quero que vocês percebam é que isso tudo foi feito aqui num passo, tá certo? Não teve loop aqui. Ok? Isso acontece tudo em paralelo. Tá bom? Primeiro, aliás, não em paralelo, porque primeiro eu tenho a fase map, depois a fase reduce. Então, primeiro, todos os maps geram seus pares, o arcabouço distribui e organiza, envia para os reduces, e os reduces produzem sua saída numa segunda fase. Então, aqui foi uma fase, outra fase, acabou o processamento, não tem mais nada para fazer. Tá certo? Não tem um algoritmo iterativo aqui. Não sei se vocês conseguem entender isso. Como é que tá aí, pessoal? Tudo tranquilo? Sim, professor. Thaís, tudo tranquilo? Rodrigo? Lucas? Tranquilo. Tá legal, vamos lá. Então, lembre-se, isso aqui está sendo executado num cluster, tá legal? Num cluster. Então, como é que funciona a execução do MapReduce? O que é o MapReduce Runtime? Primeiro, você tem um escalonador que vai atribuir tarefas map e reducers aos workers. O que são os workers? Os workers são processos, digamos, ocos, né, que estão rodando no sistema operacional de cada um dos nós processadores do meu cluster, tá certo? Então, eu tenho esses nós ocos. Esses processos ocos. Então, esses processos ocos são instanciados com o código do map ou do reduce na hora de executar. Ok? Então, são processos que rodam nos nodos dos clusters. Os dados de entrada são colocados em um sistema de arquivo distribuído. Tá certo? Esse sistema de arquivo distribuído, pode chamar HDFS ou Google File System, dependendo da implementação, ele é visto por todos os nós, tá certo? Então, pense, não sei quem já trabalhou com NFS, com Network File System, mas é parecido com o Network File System. Ou mesmo fosse, por exemplo, um Dropbox, né? Onde todo mundo enxerga a pasta do Dropbox, ou Google Drive, todo mundo enxerga a pasta do Google Drive. É parecido com isso, tá certo? Então, esse File System distribuído, ele é enxergado por todas as máquinas, todas elas têm acesso, tá certo? A coisa importante aqui é que, uma vez carregado esses dados, eles ficam nesse File System distribuído e os nós podem ler deles. E o que está acontecendo aqui, a distribuição, é que a tarefa é movida para o nodo onde estão os dados, e não o contrário. Eu não movo os dados para ser executado naquele nó, porque aquele nó enxerga o File System distribuído, ou seja, os dados já estão lá. O que eu faço é mover o processo, ou seja, a função, para ser executada lá. Né? Então, o que o escalador vai fazer é atribuir tarefas MapReduce aos workers. Tá certo? Imaginem uma função C void que não tem código nenhum. Eu vou e carrego essa função, por exemplo. Tá certo? Não é exatamente C, mas a ideia é mais ou menos essa. Legal? Então, no meio do caminho acontece a sincronização, que é o quê? Reunir, organizar e ordenar os dados intermediários. Né? Então, vejam,
cada carinha desses aqui, ele trabalha no seu próprio clock, tá certo? Eles não vão esperar um pelo outro, né? Então eu preciso esperar que todos os maps terminem sua saída para eu poder começar a distribuir e organizar os valores. Então eu tenho que sincronizar esses caras. Então o arcabouço MapReduce faz a sincronização desses dados, tá certo? Dessas operações. Existe uma outra coisa também que não aparece naquela figura, mas que é muito importante, que é a detecção de erros e falhas nos workers, né? O paradigma MapReduce, ele já considera a possibilidade, que é alta, de algum daqueles nós processadores falharem, tá certo? Falharem. Como é que ele lida com isso, então? Como a gente vai ver daqui a pouco, ele, de maneira redundante, atribui mais de a mesma tarefa, o mesmo map, o mesmo reduce, a mais de um nó processador, para garantir que pelo menos algum deles vai funcionar, né? O padrão geralmente é 3, tá certo? Então, por exemplo, o mesmo código é recebido por vários maps e a mesma entrada é recebida por vários maps. O Reduce vai receber isso de maneira redundante e ele sabe tratar para eliminar duplicata. A ideia aqui é que precisa ter muita falha para eu não poder completar o processamento, tá certo? Ou seja, o MapReduce se adequa a falhas, né? Isso está muito relacionado, pessoal, com a ideia de que os nós processadores no meu cluster, eles são nós de baixo custo, facilmente substituíveis. Ou seja, se ele quebra, eu consigo substituí-lo facilmente, sem colocar em risco a minha aplicação. Certo? Essa aqui é a ideia. Ok? Vocês devem ter visto lá nas transparências e nas aulas passadas, aqueles clusters grandes, por exemplo, que estão na nuvem no Google. Tá certo? Bom, então, eventualmente, o programador pode especificar ainda duas outras funções. Uma função chamada partition, né, que faz o particionamento, né, que guia o particionamento. A gente vai ver exemplos disso mais na frente. Basicamente, o que esse cara vai fazer é dividir o espaço de chaves para operações reduce paralelas. Por exemplo, eu posso escrever uma lá que é o hash calinha mod o número de nodos. Né, então, ele vai me dar a partição. E eu posso ter o que é chamado de combine. Os combines são mini reducers que rodam em memória depois de uma fase do map. Isso é feito para otimizar e reduzir o tráfego na rede, ou seja, eu não preciso passar muitas chaves, eu já posso passar um agregadozinho ali no começo. Só um minutinho, pessoal. É diamante negro? Bom, então, resumindo, os programadores devem especificar o MapReduce, como a gente já viu, o partition e o combine eventualmente, e o framework de execução cuida do resto. Então, aqui um outro exemplo, aquele mesmo exemplo, acho que está mais um pouquinho mais ilustrado. Veja o que acontece aqui, ó. A única diferença aqui, ó, então tem o K1V1, K2V2, K3V3, K4V4, K5V5, K6V6, gero A1B2, C3C6, A5C2, B7C8. E aí, olha só, o que o combine faz? Em vez de mandar duas chaves C3 e C6, ele manda uma única chave C9, né? Já fez a combinação aqui, certo? Ou seja, ele funciona como um mini reduce, como um cara que vai fazer já o processamento que o reduce vai fazer, para evitar, em vez de passar duas chaves, eu passo só uma chave aqui. Porque nesse ponto é que eu vou fazer a distribuição pelo cluster, né? Ou seja, aqui que eu vou usar a rede. Então, se eu puder mandar menos pares, melhor. Isso é feito, então, para evitar o tráfego, né? Então, aí, eu vou fazer a sincronização e ordenação, shuffle and sort, agregando pelas chaves, e vou enviar para os reduces fazerem o que eles têm que fazer. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí?
Não? Tá fácil assim? Tá bom, então beleza. Então vamos seguir. Bom, o resto. O que é o resto? O que é o resto que a gente está falando? Framework, então, de execução, cuida de todo o resto. Escalonamento, atribui tarefas de map e reduz aos workers, distribuir os dados, mover os processamentos para os dados, sincronização, agrupa, ordena e distribui dados intermediários, erros e falhas, detecta a falha dos workers e reinicia. Certo? O controle é limitado sobre o fluxo de dados, todo algoritmo deve ser expresso em map, reduce, combine e partition. Eu não posso limitar, não posso executar nada além disso. E a gente não sabe, né, nem a gente controla onde é, em que nódulos os maps e o reduce rodam, quando o mapper ou reduce inicia e termina, que entrada um mapper em particular está processando, que chave intermediária o reduce em particular está processando. Isso é responsabilidade do mapper reduce. Né? Ele funciona como uma mistura de compilador e sistema operacional para resolver esse processamento paralelo. Certo? Aqui, acho que vocês já perceberam aqui a grande limitação que tem esse paradigma de computação, certo? Porque ele só se adequa a um tipo de problema. Esse problema aqui que a gente falou lá atrás, que é o problema típico de Big Data, né? Ou seja, iterar sobre o grande número de registros, extrair algo que interessa de cada registro, distribuir e ordenar os resultados intermediários, agregar os resultados intermediários e gerar a saída final. Tudo que eu puder fazer com esse tipo de aplicação, com esse tipo de estrutura, vai funcionar bem no MapReduce, tá certo? Surpreendentemente, pessoal, um grande número de aplicações se limita a isso, tá certo? O sucesso do MapReduce na década passada foi basicamente esse, né? Fornecer uma abstração simples para resolver um problema muito comum, né? Para aqueles que fizeram organização de computadores e arquitetura de computadores pelo livro do René C. Patterson, vocês devem lembrar que um dos princípios básicos lá de construção de arquitetura de computadores é você priorizar o caso mais comum, certo? Então, esse tipo de arquitetura foi feito para priorizar esse caso que acontece de ser muito comum em aplicações de Big Data. Então, ele serve basicamente para isso, tá certo? Não é muita coisa, mas resolve um monte de problemas, tá certo? Problemas mais complexos que envolvem interação entre os nós, dependência entre os nós, o MapReduce não serve para nada, tá certo? Acontece que essas aplicações são mais raras, isso se descobriu em Big Data do que essas que eu estou falando para vocês. Tudo bem? Alguma pergunta aqui? Se não tiver, eu vou seguir. Estão dormindo aí? Como é que é? Tá bom, vamos lá. Ok. Então, no MapReduce, a sincronização é conseguida através de uma barreira entre as fases MapReduce. Os pares intermediários chave-valor devem ser agrupados pela chave. Então, esse é chamado de shuffle and sort, que é um grande processo distribuído de ordenação. Ele envolve todos os nós do cluster que executam a tarefa map e todos que executam a reduce. E ele envolve cópia de dados intermediários pela rede. Ou seja, eu tenho que copiar o dado que o map gerou, tá certo? Para o reduce correto. Ou seja, eu tenho que descobrir qual reduce está tratando a chave de um par que foi gerado pelo map. E transferir, copiar esse item de dados do map, do nó que está processando o map para o nó que está processando o reduce. Tá certo? Então, isso precisa ser feito. Então, esse é o momento de maior intensidade de processamento no MapReduce, porque é aonde eu vou trabalhar com comunicação de rede, tá certo? Até esse momento, cada nó estava trabalhando com um dado local na sua máquina, né? no seu nó de execução. Nessa fase de shuffle and sort, eu vou ter troca, eu vou ter tráfego na rede, né? Então, nesse ponto é que a gente vai ter o maior problema de desempenho, porque eu vou ter tráfego na rede, eu vou ter comunicação na rede. E isso, como vocês já sabem, é muito mais complicado do que tratar dado localmente. Certo? Então, para garantir que todos os valores associados a uma chave serão reunidos, a computação no Reduce só pode iniciar depois que todos os mappers tenham emitido os pares dessa chave. E todos os pares tenham sido
ordenados e distribuídos, né? Antes disso, eu não consigo começar a executar o reduce. O reduce, isso é muito importante, pessoal. O reduce, ele recebe todos os valores associados à mesma chave ao mesmo tempo, mesmo que determinadas pares tenham sido gerados muito antes que outros. Ele só recebe tudo ao mesmo tempo. No entanto, os mapas podem copiar os pares intermediários assim que possível, certo? Ou seja, o mapper ele pode enviar para o nó onde está o reduce à medida que o dado está pronto, mas o reduce só vai receber depois. Tá? Já vai ter detalhes sobre isso aqui, como é que é feito. Assim, digamos, no hardware e no software, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Então, essa barreira de sincronização, o shuffle and sort é o cara que vai receber essas chaves aqui e vai enviar para o reduce certo. Então, por exemplo, essa chave A1 tem que trafegar da rede desse nó onde está rodando o map para esse nó onde está rodando o reduce, esse reduce, que é a chave A. E essa chave B tem que vir para esse outro reduce. Essa chave C tem que vir para cá, A para cá, C para cá, B para cá e C para cá. Isso tem que ser feito através da rede. Tudo bem? Olha aqui um exemplo. Um contador de palavras, tá certo? Então, eu quero contar quantas vezes cada palavra aparece numa coleção de texto, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é carregar essa coleção de texto, ou seja, os documentos dessa coleção de texto, eu vou carregar no meu sistema de arquivo distribuído, tá certo? Vocês podem imaginar aqui que cada nó vai pegar um conjunto de documentos, um ou mais, tá certo? Mas o mesmo documento ele não vai estar em mais de um nó, só para simplificar aqui a nossa análise. Vocês podem pensar assim. Aí, o que o map vai fazer? Ele vai pegar o documento, né, o doc.id, né, o documento que está nessa string, certo? E para cada... Né, desculpa, aqui é o ID do documento e aqui é o texto do documento. E para cada palavra W no texto, ele vai emitir a palavra W e o valor 1, né? Ou seja, ele contou 1 nessa palavra. Veja que esse cara aqui, mesmo que a palavra apareça 3 vezes, ele vai emitir 3 vezes palavra 1, palavra 1, palavra 1. Certo? Okay? Então, esse é o código do map. O código do reduce vai pegar o quê? Ele vai pegar o termo, ou seja, a palavra que foi emitida, e o conjunto de todos os valores que foram emitidos para essa palavra. E vai iterar. Soma recebe 0 para cada V em valores, né? Para cada valor V nessa lista de valores, ele vai fazer uma soma recebe soma mais V, e vai emitir o termo e a soma. Né? Então, com isso, com esse códigozinho aqui, eu vou contar o número de palavras que eu tenho na coleção inteira. Aliás, vou contar quantas vezes cada palavra ocorre na minha coleção de texto. Tá certo? É só isso o código, pessoal. Claro, aqui tá em alto nível, tá certo? Daqui a pouco eu vou mostrar um código aí em Java e em Python. Mas esse é um código de alto nível que expressa a nossa computação. Ou seja, eu só escrevi o map e o reduce. Só isso. Alguma dúvida nesse código, pessoal? Deem uma olhadinha aí. Não? Vitor, dúvidas aí? Laísa, dúvidas? Beleza, vamos lá. Então, isso aqui é a chave, né? O doc.id é a chave e o valor é o texto, tá certo? Então, recebe chave-valor, emite chave-valor. Recebe chave lista de valores, emite chave lista de valores. Tá certo? Sempre assim. É assim que funciona o MapReduce. Tá bom? Bom, implementações do MapReduce. A primeira implementação do MapReduce foi uma implementação proprietária em C++, em C++, do Google, que se chamava exatamente MapReduce. Tá certo?
apesar de vocês, do código ser principalmente para MapReduce, havia bindings para execução em Java e em Python, programa Java e programa Python. Certo? Em 2004, o pessoal do Google publicou um artigo onde apresentava o MapReduce publicamente em uma conferência. E aí, o pessoal do Yahoo leu esse paper e implementou o Hadoop, né, que é a implementação open source em Java do MapReduce. Então, o que é o Hadoop? Hadoop é uma implementação open source do MapReduce para Java, o MapReduce do Google, né? Então, eles implementaram as mesmas ideias, o mesmo arcabouço, e deram o nome de Hadoop, dando todos os créditos, evidentemente. E abriram o código, né? E o Hadoop, a partir daí, passou a ser o ambiente, a plataforma de Big Data mais usada na década passada, né? Estou falando da década passada, a década que terminou em 2020, né? Tanto foi desenvolvido pelo Yahoo, e agora, hoje em dia, é distribuído pelo Apache, pela Apache Foundation. Foi usado em produção em várias empresas, no Yahoo, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no Netflix, e foi, durante a década passada, a plataforma de fato para processamento de Big Data. Foi criado em torno dele um grande ecossistema de software, amplo e em expansão, né? Então, esse é o Hadoop. Por que eu estou falando foi? Por que eu estou falando era? Por que eu estou falando usava? Porque hoje em dia, a plataforma mais usada é o Spark, que a gente vai estudar aqui no curso também um pouquinho mais para frente. Aliás, o nosso curso aqui ele é muito mais Spark do que Hadoop. Eu falo do Hadoop porque ele é mais simples de entender, dá uma perspectiva histórica e mostra ideias que depois o Spark aproveitou. Fala, Aline, pode falar. Foi sem querer, professor, desculpa. Tá bom então, legal. Poxa, ia ter uma dúvida agora? Foi alarme falso. Ok, tudo bem. Ok, pessoal? Então esse é o Hadoop, né? O nosso exercício, nosso trabalho prático 1 vai ser feito justamente usando o Hadoop, tá certo? Que eu vou passar na segunda-feira que vem. Okay? Bom, então aqui já dando uma ideiazinha de como é que é a arquitetura já mais em baixo nível, né? Pegando a figura que foi apresentada pelo pessoal do Google, né? Pelo Dean e Gemawat, nessa conferência, na OSD de 2004, é uma conferência de sistemas operacionais, né? O que a gente tem aqui, então? Eu tenho aqui as input files que são colocadas no file system. Esse file system, ele é dividido, tá vendo? Vocês vão vendo aqui os splits, ou seja, cada pedaço do meu grande arquivo, né, distribuído no meu sistema de arquivos, tá certo? Esses pedaços são lidos pelos workers. Vejam que o mesmo worker pode ficar com mais de um pedaço, tá certo? Por exemplo, esse aqui fica com o split 2 e o 4, esse fica com o split 3. Ou seja, fisicamente, esse sistema distribuído, esse pedaço distribuído, ele está localizado no disco do cluster, do nó do cluster que roda esse worker, tá certo? Da mesma maneira, né? Então, esses são os workers que estão sendo usados aqui no map, tá certo? Eu tenho aqui os workers que são usados no Reduce, beleza? No Reduce aqui. E eu também tenho esses caras associados a discos. Olha só, quando ele escreve aqui, ele está escrevendo também no arquivo distribuído, no mesmo file system, né? Então, esse aqui é o file system distribuído para a entrada, o arquivo de entrada do arquivo que está localizado no sistema de arquivo distribuído, e esse cara é o arquivo de saída que está localizado no sistema de arquivo distribuído. O que tem aqui no meio do caminho? Aqui no meio do caminho, eu tenho a estrutura de troca dos dados. Como é que funciona isso? O worker vai escrever a sua saída, o map, né, o worker map, vai escrever a sua saída no disco, sempre no disco, isso é importante, né? Em arquivos intermediários localizados no disco local do worker, tá certo? Nesse ponto aqui, não é usado o sistema de arquivos distribuídos, sim o sistema de arquivos locais, tá certo? Então, tem um arquivo onde o map escreve e o reducer lê, né? Então, vejam que aqui, além desse passo de iteração pela rede, né, que é dispendioso, é custoso em termos computacionais, eu também tenho aqui escrita e leitura em disco, né, que também é custoso, também leva tempo, certo? Por isso que, se a gente puder, nos maps, reduzir
o número de dados, o volume de dados que eu passo nessa fase, o processamento fica melhor, fica mais leve, com melhor desempenho. Tá certo? Então, esse passo aqui é o passo complicado, tá certo? É o passo que vai exigir o maior digamos, tempo de computação. Vejam que o worker, ele escreve no seu disco local, o map, né? Escreve no seu disco local e o reduce lê desse disco local, ou seja, isso aqui é uma escrita local e esse aqui é uma leitura remota, tá certo? Escrita local, leitura remota. Na fase map, escrita local, na fase reduce, leitura remota. Quem controla, né, toda essa sincronia da escrita dos mapas e da leitura dos reducers é o nó chamado master, é um processo master. É esse processo master que recebe o nosso programa de usuário, né? Lembre-se que o nosso programa de usuário ele tem duas funções, a função map e a função reduce. E esse cara distribui, instancia os workers com o código do map e o código do reduce. Eu não sei se está ficando claro aqui, mas, pessoal, o mesmo código map roda, né, exatamente o mesmo código map, ele roda em todos os workers map. E exatamente o mesmo código reduce roda em todos os workers reduce. Tá certo? Ou seja, a distribuição aqui não é de dados, a distribuição aqui é de código. Tá certo? Porque esse código é repetitivo, ele executa sobre a entrada. Certo? Muito importante entender isso, tá? O que é distribuído aqui é o código e não os dados, né? O código, por que isso é muito mais vantajoso? Porque a distribuição de código, né, é o mesmo código, um trechinho de código, sendo distribuído para vários lugares. Né? Eu não distribuo dados. Né? Se os dados forem massivos, distribuir os dados é ruim. Né? Eu vou levar muito tempo copiando dado. Né? Por isso que a gente distribui. Por isso o MapReduce parte da ideia de distribuir código e não dados. Né? Ou seja, eu tenho muito menos volume em bytes para o código do que para os dados. Tá certo? Vocês entenderam isso? É meio diferente, né? Mas é assim que funciona. Vitor, fala. Mas, então, assim, é justamente por causa disso que vai envolver muito da escrita local e leitura remota, né? Porque justamente a gente está compartilhando o código, certo? Não, veja só, o código é escrito uma vez em cada nó, para cada processamento, né? O que vai acontecer aqui é troca de dados. E também uma vez só, né? Porque eu terminei de processar aqui e acabou. Não tem mais nada para fazer. Entende isso? Mas eu digo na parte do local write, por exemplo. Tá, sim. Qual é a pergunta? Era mais nesse sentido, assim, né? Tipo, é por isso que acaba que ocorre muito disso, de não ser também a escrita distribuída, certo? A escrita não é distribuída, exatamente, né? Não é escrita, mas a leitura é distribuída, tá certo? A leitura é remota, tá? Ok. Porque eu tenho que passar o dado para frente. Então, a maneira que eu faço isso é, eu escrevo no meu disco local e o worker do Reduce vem buscar no meu disco local, tá certo? Eu não mando para ele, não. Eu espero ele vir buscar. Beleza. Legal? Lucas? Então, no caso, meus input files vão estar distribuídos, eu vou mandar o master vai mandar para aquela instância o código para ele rodar o MapReduce. É isso? Exatamente, isso. Eu mando o map para algumas instâncias, o Reduce para as minhas instâncias, para outras instâncias. Entendeu? Certo. Por exemplo, nesse caso aqui, pode ser que eu tenha rodando aqui 5 nós nesse meu cluster, tá certo? Na prática, Lucas, o número de maps Reduce que eu vou usar depende do particionamento dos meus dados, tá certo? Então, pode ser que eu tenha que envolver mais instâncias, e quando eu não tenho nó suficiente, pode ser que o mesmo nó seja usado várias vezes, inclusive para map numa hora e para Reduce na outra. Beleza? Entendi. O que for mais eficiente, né? Isso aí, Exatamente. ele que vai identificar isso daí, né? Exatamente isso. Tem um trabalho bastante de balanceamento de carga aí também. Entendi. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Vou seguir aqui, pessoal. Mais alguma dúvida?
Legal, vamos lá. Bom, sistema de arquivos distribuídos. O original do Google chamava-se Google File System, né, que é usado no Google MapReduce. O do Hadoop chama-se Hadoop Distributed File System, ou HDFS, né, que é usado no Hadoop. Eles são virtualmente iguais. Eu vou falar aqui depois das características, mas eles são praticamente a mesma coisa, tá certo? Não tem muita diferença de um para o outro, não. Pelo menos do ponto de vista, digamos, funcional. Na implementação pode até ter, a gente não sabe, porque a gente não conhece a implementação do Google, a gente conhece a implementação do Hadoop, que é aberta, né? A gente não conhece a implementação do Google. Mas, funcionalmente, eles fazem a mesma coisa, né? O que está descrito lá no paper do OSDI de 2004. Né? Então, os workers são movidos para onde os dados estão. Os dados são armazenados nos locais dos nós do cluster. Então, eu vou iniciar cada worker no nó que contém o dado local. Por quê? Bom, é o seguinte, o Hadoop, ele assume que os dados não cabem em RAM. Ou seja, ele não processa dado em RAM. Ele lê toda vez os dados que tem que ser lidos. Esse é um dos grandes problemas do Hadoop que o Spark mais na frente vai resolver para a gente. Né? Agora, mesmo que o acesso de disco seja lento, o throughput é razoável. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, vamos lá. Suponha que eu tenha 1 tera de dado para ler, tá certo? Para ler de um disco. Então, eu tenho meu HDzinho, eu boto 1 tera de dado para ler ali. Ok? A taxa de leitura desse disco, que é o throughput, ela é limitada. Tá certo? Vamos lá, que sejam lá 1000 bytes por segundo. Ok? Então, eu vou levar 1 tera dividido por 1000 segundos para poder tirar esses caras daí. Concordam comigo? Agora, se eu pego o meus 1 tera, divido em 2, né? Meio tera para cada um, e coloco cada um num disco, e faço a leitura ser feita em paralela, em teoria, eu consigo fazer a mesma coisa na metade do tempo. Concordam? Acho que sim, né? Se ao invés de 2 eu tiver 10 discos, eu distribuo o meu arquivo em 10 discos, eu divido o meu tempo por 10. Tá certo? Ou seja, o que eu estou aumentando aí é o paralelismo na leitura, ou seja, eu estou ganhando no throughput, mesmo que o acesso do disco seja lento. E isso é a grande vantagem do Hadoop. Né? Então, como eu pego o meu arquivo e distribuo pedacinhos dele, todo o meu file system, e cada pedacinho desse é lido por um processador diferente, por uma máquina diferente, o meu throughput aumenta. Né? Minha taxa de leitura por unidade de tempo aumenta, na razão do número de nós que eu estou usando. Tá certo? Então, isso aqui é a grande sacada do Hadoop. Ok? Fazer essa distribuição. Tudo bem aí, pessoal? Tá claro isso? Legal, vamos em frente. Se não tiver, perguntem aí. Bom, hipóteses por trás do Google File System, né, que também foram, digamos, assumidas no caso do HDFS. Eu tenho commodity hardware, né? Ou seja, o meu hardware é barato, ao invés de hardware caro. Eu não tenho um monte de processador no mesmo nó, eu não tenho memória compartilhada, eu não tenho nada disso. O computador do meu cluster é um computador PEBA que eu compro na loja. Igual o que eu tenho aqui, que eu estou agora usando apresentando isso para vocês. Um computador qualquer, simples. Não é nada demais. É um cara que tem lá um pouco de RAM, um pouco de memória, um processador com alguns núcleos, tem um HD, às vezes vai ter um SSD, mas é um hardware, digamos, simples. Não é um hardware com muitos processadores, não é um hardware com memória compartilhada, né? Isso tem a ver com aquele conceito de scale out, not up, que vocês viram nas aulas anteriores. Né? Existe um número pequeno de grandes arquivos a serem processados, ou seja, eu estou assumindo que os meus arquivos são grandes e que eu posso dividi-los em vários pedaços. Se isso não acontece, eu não ganho no throughput, vocês entendem isso? Ou seja, a Hadoop só serve para processar grandes volumes de dados. Se eu não tenho isso, eu não me aproveito do throughput. Né? Eu posso rodar num nó só. Não adianta ter um cluster. Outra coisa, assim, os arquivos são para leitura, ou no máximo append, ou seja, eu não fico escrevendo nos arquivos, tá certo? Isso é uma coisa interessante, vocês viram nas aulas passadas, a gente falou sobre processamento analítico, né?
onde eu quero analisar, eu quero gerar análise, quero gerar sumários de um volume de dados. O Hadoop é para isso. Ele não é um troço, o MapReduce e o Hadoop, aliás, como o Spark também, não serve para aplicações interativas, transacionais. Serve para processamento analítico, onde eu vou fazer sempre leitura para gerar alguma coisa. Né? Se tu quer mexer com processamento transacional, é SGBD. Não é essa plataforma de Big Data. É outra coisa. Legal? A plataforma de Big Data serve para dados analíticos, para gerar modelos, para fazer machine learning, para fazer processamento analítico, BI, mas não para processamento transacional. Certo? Os dados são lidos de longas streams, ou seja, não há acesso aleatórios ao disco. Né? Então, ou seja, os pedaços de arquivos eles são lidos sempre sequencialmente. Não tem acesso aleatório. Isso me garante também que eu vou ter bastante velocidade na leitura, como a gente já sabe lá de outros carnavais. Certo? As leituras são sempre sequenciais. Então, isso que são as hipóteses por trás da ideia do Google File System que foram incorporadas no HDFS e que, portanto, permitem que as coisas aconteçam com velocidade, com eficiência no ambiente MapReduce e no Hadoop, por conseguinte. Alguma dúvida aqui, pessoal? Beleza. Decisão de projeto. Arquivos de tamanho, arquivos armazenados em chunks, ou seja, os chunks são pedaços de dados de tamanho fixo 64 MB, né? Ou seja, eu vou pegar esses chunks e colocar nos nós locais, né? Confiabilidade por replicação, cada chunk é replicado 3 vezes ou mais vezes, e são geridos por processos chamados chunk servers, e eu tenho um nó master único que coordena o acesso e mantém os metadados. Então, esse nó master único é que sabe em que pedaço, através dos metadados, em que pedaço do arquivo está em que nó, tá certo? Vocês já estão pensando aí, né? Se esse cara quebra, acaba tudo, é verdade. Se esse cara quebra, acaba tudo. Comparando o Google File System com o HDFS, com o Hadoop File System, qual a diferença? Mesmas características básicas. Diferença na terminologia, o que é chamado Google File System Master no Google File System é chamado de Hadoop Name Node no Hadoop, Name Node no Hadoop, e os Chunk Servers são chamados de Data Nodes no Hadoop. O modelo de consistência é apenas para appends, ou seja, ele não trata condições de corrida em escrita, só append. E a implementação e a performance é muito similar ao do Google, tá certo? Não muda muita coisa, não. Isso, gente que rodou o experimento aí é que afirma. Então, tá aqui a arquitetura do HDFS. Então, eu tenho aqui o meu name node, né, que é o cara que controla todos os acessos. Então, ele sabe aonde, em que pedaço, em que lugar estão cada pedacinho de arquivo. Aqui estão os data nodes que rodam nos nós, nos workers lá, no cluster. E eles rodam em cima do Linux File System. Tá certo? São processos que conversam com o Linux File System. O meu cliente, ele roda, a minha aplicação roda um cliente HDFS, tá certo? Que conversa com os servidores. A primeira coisa que ele faz é pedir desse name node, ele manda o nome do arquivo e o bloco que ele quer ler, e o name node manda o ID do bloco e a localização do bloco. E aí o cliente passa a conversar direto com o data node. Né? Uma vez que agora ele tem o bloco ID e coisa, ele passa a conversar diretamente com o name node, tá certo? Essa aqui é a ideia, então, do HDFS. Ou seja, ele é um processo com cliente-servidor, como muitos que tem por aí, e nesse caso a função dele é gerir o file system distribuído. Alguma dúvida aqui, pessoal? Ok, vamos lá. O que é que os name nodes fazem? Eles gerenciam o sistema de arquivo, ou seja, ele guarda a estrutura de diretórios, metadados, mapeamento do arquivo bloco, permissão de acesso, etc. Coordena as operações de arquivo, direciona o cliente para os data nodes, para a leitura e escrita. Não há movimentação de dados através do name node, ou seja, o name node ele não armazena nada, tá certo? Ele só armazena os metadados. Quem armazena os dados são os data nodes. Ele também faz a manutenção geral, ou seja, ele comunica periodicamente com os data nodes, replica e rebalança os blocos
e faz garbage collection nas estruturas de dados dos data nodes, tá certo? Importante lembrar que no Hadoop, né, eu tenho em paralelo a estrutura de processamento de dados e a estrutura de armazenamento de dados, né? Para o armazenamento de dados, eu tenho um name node, eu tenho um daemon para isso, né? E esse cara conversa com o daemon dos data nodes que estão embaixo, em cima do Linux File System, tá certo? Isso aqui roda, então, no master. Para a parte de execução dos processos, eu tenho o nó, onde eu submeto os meus jobs para serem executados, e aqui eu tenho os task trackers, que são os caras que verificam se os nós escravos executaram as funções. Então, veja que eu tenho uma estrutura paralela de armazenamento de dados, que é o HDFS, e uma estrutura paralela de coordenação do processamento, né? Que é feita pelo próprio Hadoop, né? Tanto é verdade que mais na frente a gente vai ver que a gente pode usar o HDFS, por exemplo, com o Spark. O HDFS, ele de certa forma, é independente do Hadoop, tá certo? Eu posso usar com outras aplicações. Tanto que a gente vai ver mais na frente que a gente pode usar o HDFS com o próprio Spark, né? Algumas pessoas dizem, mas o Spark depende do Hadoop. Não é verdade isso, tá? São independentes. O que depende é do HDFS. Isso em alguns casos, porque eu também não preciso usar o Spark com HDFS. Aliás, eu não preciso nem usar o Hadoop com HDFS. Existem outros sistemas distribuídos que eu posso usar junto com o Hadoop, tá certo? Mas o comum é você usar Hadoop junto com o HDFS. Ok? Ficou confuso isso? Como é que é? Não? Tá bom. Vou seguir, hein? Qualquer coisa, pergunte aí. Bom, só para deixar claro aqui, eu falei disso ainda agora, mas só para repetir aqui e bater na tecla, né? A gente está fazendo banco de dados 2 e tópicos em banco de dados, e eu estou dizendo aqui, olha, isso aqui não é banco de dados. E é verdade, tá? Qual é a diferença entre o sistema de gerenciamento de dados, um RDBMS e um MapReduce? Bom, banco de dados geralmente vai tratar entre giga e terabytes, ele serve para processamento interativo e batch, é feito para tratar muitos updates e reads, tem um esquema estático, alto grau de integridade e aceita as propriedades ACID, né, que vocês já conhecem lá de banco de dados. Reduz de terabytes, o processamento é todo em batch, não tem processamento interativo, há poucos, ou diria nenhum update e muitos reads. O esquema é regular e dinâmico, não tem esquema na realidade, posso fazer o que eu quiser com os dados. Baixo grau de integridade, eu diria nenhum, e não tem ACID de jeito nenhum. Tá certo? É outra história. Hadoop e MapReduce não são plataformas de gerência de dados da mesma maneira como um banco de dados relacional. Você pode fazer processamento analítico no banco de dados relacional? Pode. Claro que pode. O Hadoop é uma alternativa para isso, por várias razões. Algumas delas vocês já viram nas aulas passadas. Legal. Voltando aqui para o nosso exemplo de contador de palavra, né? Vamos lá. Eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido, só para botar aqui o exemplo que eu estou querendo mesmo. Aqui, aquele que a gente já viu ainda agora, né? Vocês já entenderam isso aqui. Vou passar. Então, olha só, como é que vai funcionar? A entrada par chave valor vai para o map. Eu vou gerar um intermediário par chave valor. E aí, então, eu vou mandar isso para o Redux, como a gente já viu. Então, a entrada é um conjunto de pares de valor. O programa fornece duas funções, map e reduce. Então, os pares chave-valor para chave-valor intermediário. A saída é um conjunto de pares de valor, pares chave-valor, K1, V2. E aí, agora eu posso, então, mandar para o meu reduce. Certo? Essa parte que a gente já viu. Estou só repetindo um pouquinho para a gente... Aí, como é que funciona a execução distribuída? O programa de usuário manda o código para o master. O master instancia. Bom, primeiro eu já tenho lá os dados de entrada divididos na entrada, né? Os bits 0, 1 e 2. O master carrega o código do mapper nos workers map e carrega o código do reduce nos workers reduce, né?
código é enviado para lá. Veja que é o mesmo código para todos os maps e o mesmo código para todos os reduces. Os maps, então, eles vão ler os dados, escrever localmente, distribuir, né, e os workers vão ler remotamente e ordenar os dados para a entrada nos workers que vão rodar. E aí vão escrever na saída. Tá certo? Isso é um passo, viu, gente? Não tem loop aqui. É um passo só. Os dados entram, reducer, o map faz o que ele tem que fazer, escreve local, os workers leem, do reduce leem, faz o que eles têm que fazer, escreve na saída, acabou. Certo? Não tem loop aqui, não tem interação. É uma passada, tá? Em batch. Todos os dados são lidos ao mesmo tempo e todos os dados são escritos ao mesmo tempo, em paralelo. Fluxo de dados. A entrada e a saída final são armazenados no sistema de arquivo distribuído. O escalonador tende a escalonar tarefas map nos dois próximos ao local de armazenamento físico dos dados de entrada. Resultados intermediários são armazenados no sistema de arquivo local, não distribuído, tá certo? Onde rodam os workers map reduce. Muitas vezes a saída serve de entrada para outra função map reduce. A coordenação é feita para os estudos de dados do master. Eu tenho lá a estado da tarefa livre, execução completada. Tarefas ali são escalonadas quando os workers ficam disponíveis. Quando a tarefa mapper termina, o master recebe o tamanho e a localização de seus arquivos intermediários para passar para quem? Para os reducers, né? E aí os reducers, o master pinga os workers periodicamente para detectar falhas. Falha vai ocorrer quando a tarefa map completa ou a execução do worker é resetada para livre. Os workers são notificados quando a tarefa é reescalonada para o outro. Então, ele sabe que ele tem que pegar o dado de outro lugar agora. Falha o reducer o worker, somente tarefas em execução são resetadas para livre. O master, o map reducer é abortado e o cliente vai ser notificado. Aí, acabou tudo. Veja que você pode repetir o processamento, né? Não é como você perder um disco ou dar um creco no sistema como um todo, né? Você pode repetir o processamento e aí pronto, roda tudo de novo, não tem problema. Quantas tarefas maps e reducer existem no processo? Bom, M tarefas mapper, M tarefa reducer, onde M geralmente é muito maior que o número de nós do cluster, MR. Eu tenho geralmente um chunk de arquivo por tarefa map, mas posso ter mais. Melhor o balanceamento dinâmico da carga e acelera a recuperação em caso de falhas. Geralmente, o número de reducers é bem menor que o de map, porque a saída é distribuída em R arquivos, né? Eu vou ter menos arquivos de saída do que de entrada. E, geralmente, o reducer, ele reduz realmente, né? Ele vai, por exemplo, gerar sumários, médias, agregações, somas, né? Então, eu vou ter menos dado na entrada do que a saída. Por exemplo, no caso lá dos contadores de palavras, eu vou ter um arquivo gigante com um monte de palavra e eu quero um sumário disso, qual é o número de palavras, quantas vezes cada palavra ocorre no arquivão, né? Então, geralmente, essa saída é menor do que a entrada. Então, os combinadores, em geral, uma tarefa map vai produzir muitos pares para a mesma chave. Por exemplo, palavras frequentes no contador de palavras. É possível economizar tráfego na rede fazendo uma pré-agregação, que é o que o combinador faz, né? Então, ele vai pegar e combinar como se fosse um mini reduce na saída do map, né? Em geral, é a mesma combinação usada no reduce. Funciona apenas se a função reduce é comutativa e associativa, senão não vai funcionar, claro, né? Também pode ser uma função de partição. As entradas do map são criadas a partir de divisões contíguas no arquivo de entrada. Para o reduce, é necessário garantir que os pares com a mesma chave intermediária serão processados pelo mesmo worker. Ou seja, todo par que tem a chave 2 vai para o mesmo reduce. Todo par que tem a chave 5 vai para o mesmo reduce. Todo par que tem a chave 228 vai para o mesmo reduce, né? Ou toda chave que tem o nome Maria vai para o mesmo reduce. Toda chave que tem o nome João vai para o mesmo reduce. Você pode usar uma função default, o SEMA usa uma função default de particionamento, que é o hash da chave mod R, mas às vezes eu posso querer mudar isso para, por exemplo, refazer o balanceamento, né? Para não deixar, o caso da Maria, por exemplo, você tem que ter muito mais Maria, então eu posso usar uma outra chave para fazer o rebalanceamento. Então eu posso escrever a função de balanceamento, né? Que é a função de partição. Aqui já falamos, né? Componente básico do cluster. Eu vou ter um name node, que é o cara que cuida do HDFS, e o job tracker, que é o cara que cuida da submissão de jobs.
né? E eu vou ter vários task trackers, que contém as tarefas, né? Os caras que vão executar as tarefas, e o data node, que vai servir os blocos de dados do HDFS. Então, um cluster Hadoop vai ter basicamente isso. Um name node e um job tracker, e vai ter vários test trackers e vários data nodes. Aqui tem até um exemplinho, ó, tá vendo? Aqui eu tenho, então, o meu cliente, né? Ele vai submeter esse cliente para o job tracker. O job tracker vai submeter o código para o test tracker, que vai executar esses caras no nó, tá? A gente vai ver como é que isso aqui funciona na prática, a gente vai programar esse cara aqui no nosso trabalho prático 1, e já eu vou mostrar como é que a gente vai escrever código em Java e em Python para fazer isso aqui, tá bom? Aqui já falei os componentes básicos. Aqui não precisa. Tá, pronto. Isso aqui eu já falei tudo. Vou pular isso aqui um pouquinho. É só recordando que eu já falei. Tá. Ó, aqui tem coisas interessantes. A distribuição e ordenação é provavelmente o aspecto mais complexo do MapReduce. Como é que funciona? Vocês lembram o que é distribuição e ordenação, né? Esse pedaço aqui, tá? Vou voltar aqui um pouquinho. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Esse cara aqui, né? Quando eu vou pegar a saída dos maps e distribuir para os reducers, né? É isso que a gente vai ver agora. Um pouquinho mais de detalhe. Para programar nem precisa saber isso, tá, pessoal? Mas aqui estamos num curso que desce nos detalhes, né? Então, eles não são simples programadores, né? Entender como é que faz a coisa acontecer na prática para usar da melhor maneira possível. Tá. Olha só, no map, o que é que acontece? As saídas do map são colocadas na memória em um buffer circular, né? Uma fila circular que serve de buffer. Quando esse buffer enche, o conteúdo desse buffer é ejetado para o disco, né? Ele é escrito no disco. Esses jatos, eles sofrem merge em um único arquivo particionado, que é ordenado dentro de cada partição. O combiner roda durante esses merges, né? O códigozinho do combiner. Então, essa escrita é feita localmente, tá? Primeiro em memória, quando o buffer enche, puf, eu vou cuspir esse troço para o disco, né? No Reduce, primeiro as saídas dos maps são copiadas nas máquinas do Reducer, né? Ou seja, o processo do Reduce vai lá e copia dos vários maps o dado para o seu disco local. A ordenação, ela é um merge de vários passos dessas saídas. Pode ser executada na memória e no disco, né? Então, vejam lá, cada pedacinho de cada map, cada par-chave valor de cada mapa, por exemplo, todos os pares que tem como chave a chave X, certo? Vão para o disco do mesmo Reduce. Ok? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ordenar esses caras, né? Essa ordenação é feita usando, já que elas estão ordenadas, elas foram ordenadas aqui, né? O que eu vou fazer é uma ordenação, a parte merge do merge sort, né? Eu vou mergear os pedaços ordenados, né? Então, é aqui que é feito. O combiner também pode rodar aqui durante os merges. Isso é uma coisa estranha. O combiner ele pode rodar tanto no map quanto no reduce. Tá certo? Isso é um negócio estranho que faz assim no map reduce, né? O passo final do merge vai diretamente para o reduce. Então, veja só. O processo reducer, ele só começa a rodar depois que todos os pares foram recebidos e ordenados. Entenderam isso? Só aí que ele vai começar a rodar, né? O map, quando ele termina, ele copia para o seu disco local, avisa o master lá em cima, o master fala para o reducer, ó, aquele map terminou, né? O processo do reducer copia esses dados para o seu disco, mas não roda ainda. Ele só roda depois que o último map terminou de rodar. Aí ele ordena
e esse conjunto de pares, chave-valor ordenado, inicia o processamento pelo reducer. Tá certo? E tem uma figurinha, ó. Então, o mapper, ele vai fazendo esse buffer circular, guardando em disco, essas cuspidas, né, esses pios de dados, eles são ordenados no disco, tá certo? Os reducers vão ler esses dados, né, e guardar no seu disco intermediário, no seu disco local. Aqui está a rede no meio, que a gente não está vendo, né? Aqui é um nó, aqui é outro nó, né? Outros reducers vão ler daqui também, e esse cara também vai ler de outros mapas. Né? Tá dando para entender, pessoal, essa ideia aí? Muito importante entender isso, tá? É fundamental para a gente entender não só essa parte do curso, mas o resto todo. Tá bom? Tá confuso aí, Aline? Opa, diga. Professor, eu não sei se... Tá, vou perguntar. Como é que o Reduce sabe aonde ele tem que ler, qual mapa ele vai ler, ou ele lê todos, ou o Master diz, tu vai ficar com isso. O Master diz, a chave está em tal e tal lugar. E como você já falou, no caso, como ele sabe todos esses locais, aí ele pode, o primeiro terminou, digamos assim, aí ele lê e fica esperando o resto terminar. Exatamente. Tá, exatamente isso, tá? Veja, Aline, uma coisa importante é que, muito provavelmente, alguns mapas vão rodar mais rápido do que os outros, né? Por quê? Eles podem, por exemplo, estar lidando com mais dados, pode ser que eles tenham que processar mais coisa, pode ser que o nó deles não está mais carregado. Então, isso pode acontecer, né? Então, tudo vai esperar, o Reduce vai esperar isso tudo terminar para poder começar a trabalhar. Por quê? Porque, senão, eu não posso garantir que o processamento que eu vou fazer tem todos os dados. Então, para garantir a consistência semântica dos dados, eu preciso esperar isso acontecer. Não posso processar parcialmente, tá? Por exemplo, eu quero fazer uma média. Eu preciso ter tudo, né? Beleza. Posso seguir, né? Bom, sim. O Combiner, ele pode rodar tanto aqui quanto aqui. Isso é estranho no MapReduce, mas é assim. Por que eu uso o Combiner? Vamos lembrar. O Combiner é como se fosse um pequeno Reduce que, teoricamente, roda perto do map. O que eu posso garantir é que ele roda antes do Reduce, tá certo? Ou ele vai rodar aqui no map, ou vai rodar na entrada do Reduce, mas ele vai rodar antes. Se ele rodar aqui no map, a grande vantagem é que eu vou transmitir menos dados aqui, tá certo? Vou transmitir agregações aqui. Então, isso eu vou transmitir um volume de dados menor, isso vai tornar o meu processamento um pouquinho mais rápido, tá? A decisão é com base na carga do sistema. Se eu tenho tempo de rodar o Combiner aqui, o Hadoop, o MapReduce roda. Senão, ele vai deixar para rodar aqui. Tá? Mas pense num Combiner como um Reduce. O jeito mais simples de pensar é esse. Quando a gente for explorar os algoritmos em MapReduce, a gente vai voltar a falar disso. Bom, agora vamos falar um pouquinho de programação MapReduce, o Hadoop em Java, tá certo? Bom, tem um códigozinho aqui em Java, tá certo? Onde o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou aqui declarando... Primeiro, eu estou importando aqui vários módulos, tá certo? Do Hadoop, né? Do cliente Hadoop. Então, porque esse meu map, ele é um cliente Hadoop. Então, eu vou importar aqui um monte de coisas, né? Isso aqui, então, é a função genérica do map. Isso aqui são tipos de dados. Inteiro, longo e texto, tá certo? Inteiro, longo e texto. São os tipos de dados que eu posso transmitir pelo map, pelo MapReduce. Pelo Hadoop, né? Desculpa, pelo Hadoop. Ó, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou instanciando, né, a classe map. Certo? E aqui a gente já vai revelar um pouquinho o segredo. Ou seja, existe uma função map padrão nessa classe chamada MapReduce. E eu instancio esse método dessa classe com o código que eu quiser. Tá certo? Porque esse códigozinho é o que vai ser executado lá. Como se eu estivesse fazendo aqui, pessoal,
aquele truque de programação opaca que a gente estuda em compiladores. Tá certo? E o executor lá do MapReduce, depois a gente vai ver, ele é uma máquina virtual Java, que eu posso encher com o código que eu quiser. Nesse caso, o código do map, que é esse aqui. É um código qualquer aqui. Nesse caso aqui é um troço que pega médias de temperaturas, tá? Não importa muito o que é o código. Importa que eu tenho aqui, olha, a chave, tá certo? Que é do tipo long readable, e velho, que é do tipo texto. Esses dois tipos foram importados do Hadoop I/O, da classe Hadoop I/O. Tá certo? Então tá aqui o método map, que nesse caso faz parte da classe MaxTemperatureMapper. Certo? Nesse exemplo aqui. Ok? Então esse é o meu map. Olha, tá aqui a chave, o valor, né? Está estendendo a classe Mapper, e a saída, né? A chave da saída e o valor da saída. Tipos de dados em Hadoop. Readable, define um protocolo de serialização, deserialização. Todo tipo de dados Hadoop é um readable. Aí você vai estendendo. Se ele tem uma ordem, é um readable comparable. Aí tem int readable, long readable, test. Todos eles são extensões do readable comparable, que é a extensão do readable. E tem o sequence file, que é codificação binária com uma sequência de pares chave-valor. Então aqui está o map, né? Então aqui, olha, o key velho é o chave de entrada é long readable, pelos long readable. O velho input é um text velho. E o output é esse context. O que é esse context? Esse context é justamente digamos assim, a abstração para aquela saída intermediária, onde o map vai escrever, né? O disco, a memória onde eu vou escrever para fazer aqueles spills. Né? E aqui eu mando escrever lá, ó, tá vendo? Context, aqui, ó, write, né? Mando escrever no contexto, né? Que é aquela saída. Beleza? Aqui o reduce, né? Tá aqui a chave de entrada, o valor de entrada. O valor de saída, a chave de saída, o valor de saída. Né? O que é um job? Né? Vamos ver o que é um job. Um job, um objeto job, contém a especificação de uma tarefa que nos permite controlar a execução. Para rodar um job no cluster Hadoop, a gente vai empacotar o código em um arquivo jar que vai ser distribuído pelo Hadoop entre os nodos do cluster. Ao invés de explicitamente especificar o nome do jar, a gente pode usar uma classe no método setJarByClass. O Hadoop vai usar essa informação para localizar o jar. Olha aqui um exemplo. Aqui, ó. Então, esse aqui digamos, o main, né, que é o max temperature. Aí eu vou ter o meu job, tá vendo? Vou criar a definição do job, certo? Aqui eu vou dizer qual que é a classe que tem os meus jars, né, que é essa classe max temperature. E vou dar um nome aqui para o job, que nesse caso é max temperature. Aí eu digo aqui, ó, qual que é o path para o meu arquivo de entrada. Nesse caso eu estou passando como argumento. E aqui o path para o meu arquivo de saída, que é um arquivo único. Esse arquivo de entrada ele pode ser um diretório, pode ser um pattern, mas a saída é um arquivo único sempre. Então, essa entrada e saída aqui, pessoal, é no HDFS. Vocês estão lembrados, lá que a gente falou no começo, né? Aqui eu digo quem que é o map, quem que é a classe do mapper, quem que é a chave, a classe do reduce, né? E aqui o que eu estou fazendo é... tá. Então, esse cara fica em loop, então esse cara submete o job e fica esperando o término, né? E as mensagens são enviadas para o console. Então, é isso aqui. Isso aqui é um job, né? Aí eu mando para lá, ele executa e me dá o resultado. Certo? Não tem loop. Estão vendo que não tem loop, né? Certo? Dúvidas aí, pessoal? Vocês vão programar esse negócio aí, viu? Legal. Bom, dados complexos. Como é que eu faço com dados complexos? Que não são só inteiros ou reais. O jeito fácil é codificar em texto. Então, por exemplo, eu quero passar um par AB na saída. Então, eu uso uma string e uso um separador, gambiarra, né? Aí eu posso usar expressões regulares para ler e extrair os dados. Funciona, mas é meio gambiarra. Eu também posso definir, ou seja, implementar
um tipo dentro do comparable, do readable, eventualmente do comparable. Só que aí eu vou ter que implementar funções read field, write, etc. Isso é super complicado, tá? Fora que eu tenho que fazer isso de maneira eficiente. Então, na maioria das vezes, o cara faz a gambiarra mesmo, tá certo? Empacota os dados em string e depois retira na saída, tá? Isso que é feito na prática. No meio do caminho, existem algumas bibliotecas como Cloud9 e Bespin que têm suporte para JSON e vários tipos úteis para usar com Hadoop. Já tem essas coisas aqui implementadas, tá certo? Então, quem gosta de fazer pode usar bibliotecas como essas. Bom, agora, a parte nova dessa aula, que não estava nos outros cursos anteriores, que é como é que eu faço em Python, né? E aí a gente vai respirar aliviado, porque em Python, como sempre, a vida é bem mais fácil, né? Então, como vimos, os Hadoop são, na realidade, máquinas virtuais que executam bytecode. O Hadoop, ele inclui uma coisa chamada Hadoop Streaming Library, ou HSL, que permite usar outros tipos de executáveis. Aliás, na verdade, qualquer tipo de executável, inclusive scripts Python, como se fosse um shell do sistema operacional. Então, para esses scripts Python, precisam receber a entrada, stdin, né? Ou seja, recebem da entrada padrão, e vou escrever na saída padrão do SO para receber e enviar os dados. Essa biblioteca, essa HSL, vai criar um job map reduce, submete o job ao cluster e monitora o progresso do job até ele terminar. Então, olha só. Como é que eu vou chamar aqui? Isso aqui é uma linhazinha de comando, submetendo. Então, eu vou dizer assim, ó, Hadoop jar. Aí eu passo, tem um path qualquer, dependendo da instalação, esse path pode mudar, mas tem lá o Hadoop Streaming. Nesse caso, é a versão 3.2.1. Né? Ou seja, é o cara que vai carregar o código e colocar para executar lá no map e no Reduce. Aí eu digo o arquivo que contém o meu mapper e digo o nome do arquivo, do meu executável map, o arquivo reducer e o nome do meu executável reducer, quem que é a entrada, quem que é a saída, né, para executar. E aí, é claro que eu vou escrever o Python do mapper e o Python do reducer. Então, isso aqui é Hadoop Streaming Library, o arquivo do executável, o nome do executável, o arquivo de entrada, o arquivo de saída. Isso vai também, esse arquivo executável e não executável vai tanto para o mapper quanto para o reducer. Olha aqui, um mapper em Python. Nesse caso, para contar o número de palavras, né? Então, eu vou ler aqui uma linha da entrada do stdin. Isso ele está lendo, na realidade, do HDFS, né? Quebra a linha em palavras, né? Guarda isso na variável words, itera sobre o words, e vai escrevendo naquela saída os pares palavra e né? Implementação daquele cara que a gente viu. Esse é o meu map. Né? Reduce. Mesma coisa. Né? Vai ler do stdin, na realidade está lendo da rede, né? Vai remover os espaços e vai remover espaço, baixar para caixa baixa, né? Vai iterar e vai imprimir a palavra e o contador. Tá certo? Basicamente vai fazer isso aqui. Tá bom? Esse é o Reducer. Código bem simplesinho. Beleza? Pessoal, dúvidas aí? Tá bom. Ok. Bom, então, o que tem diferente dessa aula da que está no vídeo é justamente essa parte do Python, porque esse ano nós vamos fazer o nosso trabalho prático 1, que geralmente era em Java, a gente vai fazer em Python, porque dá muito menos trabalho, para falar a verdade, tá? Então, sofre muito para fazer em Java, então para Python é bem mais fácil. Inclusive, a gente acha que vai conseguir até fazer, não nesse 1, mas no segundo, vamos fazendo um cluster de verdade. Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer... Bom, na próxima aula, vai continuar a parte de algoritmos em MapReduce, e eu vou fazer... Essa parte vocês vão ver o vídeo, porque é igualzinho, não muda nada, os algoritmos são os mesmos, a maneira de fazer os algoritmos é a mesma, tanto para Java como para Python. Mas o que a gente vai ver na aula passada, nós vamos ter uma sessão dia 12, né, segunda-feira, na aula que vem, aliás. Não na aula que vem, na aula de segunda-feira, desculpa, na aula que vem não. Na aula que vem da quarta-feira, vocês vão assistir.
Mas segunda-feira, dia 12, eu vou passar o trabalho prático 1. Tá legal? É bem simplesinho, vocês não vão ter muito trabalho, garanto que vocês vão fazer em 2 dias. Tá certo? Os mais complicados vão estar mais para frente. Esse aqui é bem simplesinho. Beleza? Perguntas aí, pessoal? O que vocês acharam? Funciona esse negócio ou não? Não funciona, Ana Lídia? Tu acha que não funciona, não? Vitor acha que funciona demais. Legal. Então tá bom, pessoal. Pessoal, querem aproveitar aqui um ensejo para fazer alguma pergunta sobre o curso? Alguma coisa que vocês estão preocupados ou estão querendo saber? Mais geral, alguma coisa que não tenha ficado claro até agora? Uma coisa das aulas passadas? Não? Então tá bom. Então eu vou ali. O que tem hoje aqui em casa? Tem tapioca e banana frita. Então eu vou lanchar aqui. Vocês podem descansar hoje. Dá para fazer o que quiserem. Vai parar por hoje, tá bom? Então valeu, pessoal. Então na segunda-feira a gente fala para ver o trabalho prático 1. Até mais. Abração aí, viu? Boa semana para todo mundo. Até mais. Obrigado. Tchau.